Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver um problema bem clássico da cinemática, que é o chamado problema do tempo de encontro. Basicamente, bem, consideremos dois móveis realizando um movimento retilíneo uniforme, com sentidos opostos, separados por uma distância d. O móvel A possui rapidez VA e o móvel B rapidez VB. Dado que ambos começam a se movimentar no mesmo instante, depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Bem, vamos então agora definir algumas coisas importantes, né? Antes de atacar de fato a resolução do problema. Bem, perceba que o que a gente quer determinar aqui é depois de quanto tempo eles vão se encontrar. Eu vou chamar esse tempo que eu quero descobrir de TE. Seja TE o tempo de encontro, que a gente quer determinar. A gente, pelo comando do enunciado da questão, a gente sabe que eles estão realizando um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, vamos aplicar as equações do movimento retilíneo uniforme para cada um desses corpos. E, a partir da aplicação dessas equações, a gente vai encontrar a distância que cada um vai se mover, mas tudo isso daí em função do tempo de encontro TE para ambos os corpos. Vamos então agora visualizar, de fato, o que é que está acontecendo. Porque a gente tinha inicialmente só a situação descrita, narrada, mas vamos aqui visualizar de fato o que é que está acontecendo. A gente tem aqui o corpo A, o móvel A, se movendo para a direita com a velocidade VA, velocidade constante, uniforme. E o corpo B se movendo para a esquerda com a velocidade VB, também uniforme. E, inicialmente, eles estão separados pela distância D. Veja que a gente está aqui observando uma visão lateral da situação. A gente também pode ter uma visão superficial, a partir de cima. O que é que está acontecendo? A gente vê também o corpo A se movendo para a direita com a velocidade VA e o corpo B se movendo para a esquerda com a velocidade VB. Perceba que, como cada um está realizando um movimento retilíneo uniforme, decorrido um intervalo de tempo, o corpo A vai percorrer uma distância dA e o corpo B vai percorrer uma distância dB. E o ponto-chave da questão aqui é determinar exatamente o tempo vai ter se passado até eles chegarem nesse ponto X aqui, que é o ponto do encontro. Vamos aqui observar uma animação para visualizar de fato o que é que está acontecendo, tanto da visão lateral quanto da visão de cima, né? Basicamente, o que a gente tem vai ser isso daí. Os corpos vão se mover e eles vão se encontrar em um determinado ponto. Bem, agora que a gente já entendeu, vamos então passar a aplicar as equações e o conhecimento que a gente tem do movimento retilíneo uniforme. Bem, da figura, principalmente dessa figura aqui da visão superficial, da visão a partir de cima, a gente consegue enxergar melhor o que é que está acontecendo. Bem, como a gente sabe, como eu já falei e novamente vou repetir, o movimento de cada um desses corpos é um movimento retilíneo uniforme. Então, a gente sabe que a distância que eles vão percorrer é simplesmente dada pela velocidade que eles têm vezes o intervalo de tempo. E tanto para o corpo A quanto para o corpo B. Mas perceba que eu quero resolver esse problema tudo em função do tempo de encontro. Então, perceba que eu estou impondo que, no momento em que eles vão se encontrar, o corpo A percorreu uma distância dA e o corpo B percorreu uma distância dB. Então, perceba que faz sentido eu dizer que a distância que o corpo A percorreu até o ponto de encontro com o corpo B é simplesmente dada por dA igual a VA vezes o tempo de encontro, onde dA é a distância que ele percorreu até se encontrar com o corpo B, VA é a velocidade que ele tem, por ser um movimento retilíneo uniforme, é uma velocidade constante, e o tempo de encontro é o que eu quero descobrir, né, que eu quero determinar. E da mesma forma, né, para o corpo B, a gente também vai ter isso daqui. A distância que o corpo B vai percorrer até o ponto de encontro com o corpo A é simplesmente dada pela velocidade do corpo B, que é uma velocidade constante, uniforme, vezes o tempo do encontro. Então, a gente conseguiu escrever essas duas equações. Bem, isso daí é só uma parte do desenvolvimento do problema. Falta a gente encontrar a relação entre as distâncias dA e dB. Mas isso daí é fácil de ver pela própria figura. Mas antes disso, né, veja que o próprio tempo do encontro é o mesmo para A e B, porque é justamente nele que eles vão se encontrar. A gente está impondo essa condição, que dA é a distância que o corpo A vai percorrer após transcorrido o intervalo de tempo TE,
E dB é a distância que o corpo B também vai percorrer após passado esse intervalo de tempo TE. Só que após transcorrido esse tempo de encontro, esse intervalo de tempo TE, é exatamente quando eles vão se encontrar. Agora, veja que da geometria da figura envolvida, a gente consegue perceber que a distância percorrida pelo corpo A até o tempo do encontro, mais a distância percorrida pelo corpo B até o tempo do encontro, vale a distância D, que é a distância que eles estão separados inicialmente. Então perceba que eu posso simplesmente escrever isso daí como sendo dA mais dB igual a D, ou seja, a distância que o corpo A percorre até o tempo do encontro, mais a distância que o corpo B percorre até o tempo do encontro é igual à distância inicial que eles estão separados. Agora, vamos substituir. Veja que eu sei que a distância dA é simplesmente VA vezes TE. E eu sei que a distância B é igual à velocidade de B vezes o tempo do encontro. Então, substituindo, eu tenho que a velocidade de A vezes o tempo do encontro, mais a velocidade de B vezes o tempo do encontro é igual à distância D. Colocando o tempo de encontro em evidência, eu tenho que o tempo de encontro multiplicado pela soma das velocidades por VA mais VB é igual à distância, é igual a D. Isolando o tempo de encontro, eu tenho que o tempo de encontro vai ser igual à distância dividido pelo VA mais VB. Simplesmente passar dividindo esse termo da soma das velocidades para isolar o tempo de encontro. Então perceba que essa daqui é a fórmula do tempo de encontro. Sempre que eu tiver uma situação como essa, eu posso simplesmente aplicar essa fórmula e eu consigo determinar esse valor. Só que mais importante do que simplesmente saber a fórmula, eu acho que a construção do raciocínio por trás dessa situação é mais importante. E foi isso que eu quis trazer aqui. Pois, no próximo vídeo, a gente vai fazer a resolução de um problema colocando valores numéricos, para ficar mais fácil, não ficar apenas puramente algébrico. Bem, se você gostou aqui desse vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você quiser aprender um pouco mais sobre cinemática, com mais detalhes, você pode verificar o nosso link da descrição, que é um resumo diagramado de cinemática que eu criei para ajudar no estudo e na compreensão da cinemática, de forma que você possa aprender a matéria com exercícios resolvidos e com a teoria bem simplificada, mas básico ao avançado, num intervalo de tempo de 7 dias. Eu convido vocês a acessarem o link que está lá na descrição e conhecerem um pouco mais sobre esse material. Bem, a gente vai trazer mais vídeos a respeito de cinemática e futuramente sobre a física como um todo, e espero ter ajudado vocês. Por hoje é só e até a próxima.